E com isso, nós chegamos à terceira parte da nossa exposição, desse nosso diálogo, né? Onde eu falarei das características políticas e militares do movimento cristeiro. Eu diria que esse é o aspecto mais interessante e menos estudado da Guerra dos Cristeiros, o projeto de nação cristã. Porque aqui no Brasil se costuma pensar que o movimento cristeiro buscava tão somente dar um basta na perseguição. Mas quando você lê os dois manifestos, você percebe que eles tinham um horizonte muito mais ambicioso, que era derrubar o governo, tomar o poder e instituir um Estado católico no lugar da república existente. Então, eles tinham uma concepção política muito elaborada, eu vou falar disso para os senhores, em detalhes. Eu acho que o aspecto mais interessante, e é por isso que eu qualifico a Guerra dos Cristeiros como uma cruzada, porque eles queriam promover uma autêntica contra-revolução. Ou seja, derrubar o Estado liberal maçônico e erguer no seu lugar o Estado católico, disciplinado pela doutrina social da Igreja. Eu acho que é o aspecto mais interessante e mostra como eles tinham uma concepção política e econômica elaborada, muito à frente dos católicos atuais do Brasil. Começarei lendo os trechos finais do Manifesto de Alpazo. Os iniciadores deste plano assumirão, respectivamente, os cargos de chefe do Poder Executivo e o comando das Forças Armadas do país. Ponto 4. Ponto 6, o último ponto do manifesto. Caberá ao Governo Nacional Libertador a reorganização política, social e econômica do país depois que a guerra terminar. Então, notem os senhores que eles tinham um projeto para o país. E aí, eu acredito que muitos dos senhores estão se fazendo a pergunta que eu também me fiz. Que, inevitavelmente, nós ficamos curiosos, né? Qual era o programa deles, né, em detalhes, né? Por que eles pensavam botar em prática depois que tomassem o poder, né? Então, a resposta está nos artigos e livros que os próprios líderes do movimento cristeiro deixaram para a posteridade. Eu vou fazer uma breve descrição de como eles pensavam em termos políticos e econômicos e como isso pode servir de lição e orientação, se me permitem assim falar, da condição de leigo, e para o movimento católico no Brasil dos dias de hoje. Então eu vou pegar aqui alguns textos dos líderes. Bem, eu comentei agora há pouco que um dos líderes da Liga era o Dr. Miguel Palomar Vizcarra, professor de economia universitário, fundador do Partido Católico Nacional. Ele escreveu um trabalho que pode ser encontrado na internet, intitulado As Caixas Heifetz, apresentado no terceiro Congresso Católico do México em 1906. E nesse trabalho, de mais ou menos 20 páginas, ele apresenta o cooperativismo como uma solução para libertar os camponeses e agricultores mexicanos da usura, que ele percebia como muito persistente no ambiente rural mexicano, né? Os camponeses e agricultores frequentemente perdiam suas terras, suas casas para os bancos, né? Então, ele nesse trabalho desenvolve, né, um caminho, né, uma parceria, a ideia de uma parceria público-privada, né, de modo a viabilizar uma saída, né, para a agricultura mexicana, que libertasse, né, os fazendeiros, né, os produtores, das garras dos bancos, né? Interessante falar nesse tema, né? Ele também escreveu alguns livros, né? Um deles, publicado em 1936, La Misión Histórica de México, né? E o outro, que eu consegui uma cópia na íntegra, se chama O Pensamento Cristeiro, o Pensamento Cristeiro. E esse livro, na verdade, é a transcrição de um discurso que ele fez
no enterro de um companheiro, e é um verdadeiro libelo contra a política dos Estados Unidos em relação ao México. Então, aqui vai uma informação decepcionante para os nossos neoconservadores. Eu sei que não há nenhum dessa plateia, graças a Deus, mas há alures. Né? Essa é uma informação decepcionante para eles. Os líderes do movimento cristeiro não eram pró-americanos e também não eram adeptos da Escola Austríaca de Economia. Né? Pelo contrário, eram adeptos do corporativismo no sentido econômico, em matéria de política externa, eles olhavam com bastante hostilidade para aquele vizinho poderoso que tantas vezes prejudicou o país. Isso é o que se depreende desses textos escritos pelo Dr. Miguel Palomar Vizcarra, que eu acabei de citar, né? As Caixas de Tafeln, que eu acabei de mencionar, e esse livreto é o Pensamento Cristeiro. Então pode-se imaginar, né, que eles, uma vez no poder, adotariam providências para reduzir a situação de dependência e vulnerabilidade em que o México se encontrava com relação ao seu vizinho mais poderoso, os Estados Unidos. Outro líder cristeiro que deixou alguns escritos interessantes que ajudam a jogar a luz sobre o projeto de nação que eles tinham para o país era o Dr. René Capestrán Garza. Inclusive, ele foi eleito líder supremo do movimento assim que a guerra começou. Foi ele que assinou esses 2 manifestos que eu mencionei agora há pouco, que oficializaram o estado de guerra. Então, assim que ele foi eleito líder supremo, saíram esses 2 manifestos. E, percorrendo os escritos desse advogado, nós podemos também visualizar como eles pensavam em termos econômicos e políticos. Ele publicou 2 artigos em uma revista católica da época, Revista Santo Antônio. O primeiro artigo, intitulado Catolicismo e Sindicalismo, em que ele desenvolve, né, a ideia do sindicalismo católico, dos corpos intermediários da sociedade, da aplicação da Rerum Novarum, né, da aplicação da doutrina social da Igreja como solução para o litígio entre capital e trabalho. Então, ele estudava o magistério da Igreja e estudava caminhos de implementá-lo na prática, na gestão das relações capital-trabalho. E o outro artigo que ele publicou na mesma revista chamava-se Rácia é o Estado Corporativo, rumo ao Estado Corporativo. Vejam, os senhores, que concepção política elaborada esse homem tinha, rumo ao Estado Corporativo. Então, podemos especular que o movimento cristeiro, caso tivesse chegado ao poder, buscaria construir um Estado católico, né, corporativo, fundamentado no magistério da Igreja. Esses 2 artigos muito interessantes, publicados na revista Santo Antônio, volumes 17 e 18, um após o outro. Então, essa é a notícia boa que eu tenho a respeito do Dr. Garza, líder supremo do movimento cristeiro. Ele tinha uma concepção política e econômica muito alinhada à doutrina social da Igreja. A outra notícia, essa não tão boa. Anos depois, muitos anos depois, no final dos anos 60, ele aderiu à posição sede-vapontista. Inclusive, ele explicou as razões dessa decisão em um livro datado de 1969, intitulado É o Reto Político de la Falsa Iglesia, o desafio político da falsa igreja. Então, a cabeça dele entrou em curto-circuito e ele acabou aderindo à posição sede. Isso já numa idade bem avançada, né? Depois do Concílio Vaticano II, uma idade já bem avançada. Mas não deixa de ser uma figura interessante. Uma figura muito interessante que deixou uma produção bibliográfica e um legado político digno de respeito. Então, por esses artigos e por esses livros, nós podemos ter uma ideia de qual era o projeto de nação que os cristeiros tinham em mente.
para quando conseguissem derrotar o governo e assumir o poder. Porque o manifesto deles, como já disse, declarava textualmente: caberá ao governo nacional libertador a reorganização política, social e econômica do país. Vejam que movimento interessante. Com isso, eu retomo, né, a minha descrição das características políticas e militares do movimento cristeiro. Deixa eu me encontrar aqui, né, onde eu estava, né. Falei das características políticas, né, do movimento político. Entro agora nas características militares que ajudam a entender por que eles conseguiram resistir por tanto tempo. Porque os senhores devem estar se perguntando como uma multidão de camponeses sem preparo conseguiu sustentar um impasse estratégico, como se diz nos manuais do Exército, durante praticamente 3 anos contra um exército regular, contra forças policiais e militares regulares. Aí nós entramos no aspecto militar. Eles conseguiram sustentar a resistência por 2 motivos. Primeiro, eles tinham apoio popular. E nós sabemos, nos manuais do Exército, que um movimento guerrilheiro consegue resistir quando tem apoio da população, para despistar as forças do Exército. Então, até mesmo aquelas pessoas que não estavam engajadas diretamente no conflito ajudavam com mantimentos e ajudavam despistando as autoridades. Então, quando as autoridades percorriam o campo atrás dos cristeiros, eles mentiam. Você viu o fulano de tal? Não vi. Para onde fugiu? Ah, fugiu naquela direção. Na verdade, tinha fugido naquela outra direção, né? Então, com isso, eles conseguiam confundir e desgastar as forças do governo. Quando você organiza uma guerrilha, apoio popular é fundamental, porque do outro lado você tem o adversário mais forte, que é o exército regular. Então você deve evitar o confronto direto, a não ser quando a vitória for certa, né, e trabalhar com o tempo ao seu favor e com o terreno a seu favor. Então esse foi um dos motivos pelos quais os cristeiros conseguiram sustentar a luta por muito tempo. O outro motivo, esse de ordem militar, é que eles receberam a adesão de militares do exército mexicano, muitos deles católicos e outros indignados com a injustiça do governo. Então, muitos militares mexicanos, alguns da ativa e outros da reserva, aderiram ao lado cristeiro, organizaram a guerrilha na forma de exército regular, deram treinamento, né, deram preparo, e aí as forças se equilibraram. Eu vou citar alguns. Eu disse aos senhores agora há pouco que os cristeiros venceram sua primeira batalha contra o governo em agosto, 29 de agosto de 1927, Guayaquil, sob a liderança de um coronel da reserva, Pedro Quintanar. Esse foi o primeiro a aderir. Aí outros foram aderindo. Quem? Coronel Henrique Gorostieta Velarde, que inclusive assumiu o comando supremo das forças militares dos cristeiros. O coronel Miguel Hernández González, coronel Fortunato Tenório, que assumiu o comando das forças cristeiras. Oi? Esse segundo comandante que o senhor citou, não era esse que no início ele nem era católico? Isso, né? Exatamente. Isso. Exatamente. E no início ele foi visto até com desconfiança. Achavam que ele fosse agnóstico, maçom, coisa do tipo. Mas depois, bem recentemente, quando publicaram as cartas que ele trocava com a esposa, ficou evidente que é um homem religioso, ou se tornou religioso durante a guerra. 22 cartas foram publicadas em 2013, recentemente, e que jogam muita luz sobre esse personagem decisivo, porque foi ele que transformou
aquela massa desorganizada no exército regular, disciplinado e treinado, com noções de ordem unida, manuseio de armas, noções de manobra. E aí as forças se equilibraram. Então ele organizou, dividiu as forças cristeiras em pelotões, companhias, batalhões, regimentos. E aí as forças se equilibraram. O exército cristão, que começou com 20 mil homens, chegou a somar 50 mil homens no auge do conflito contra 75 mil do governo. Então, nós tínhamos uma relação de forças relativamente equilibrada e não foi por acaso que os cristãos conseguiram derrotar as forças do governo em várias batalhas que eu vou mencionar aqui. Então, o coronel Grosseteste foi um personagem fundamental. Ele foi contratado, nomeado chefe do Estado-Maior em 27 de julho de 1927. O coronel Miguel Hernández, o coronel Fortunato Tenório, que assumiu o comando das forças no estado Michoacán, e, por fim, o general Félix Barrajas. O general Barrajas foi o oficial de mais alta patente a desertar do exército mexicano e passar para o lado católico. Era general de brigada. Então isso ajuda a explicar por que os cristeiros, inicialmente numa posição de desvantagem, rapidamente conseguiram se organizar na forma de exército regular, disciplinado, treinado, e equilibraram o jogo. E aí o governo viu que tinha que levar a sério a ameaça que se desenhava no horizonte. Eu gostei muito dessa parte expôs na prática o povo, apoio do povo. O importante é que eles veem concretamente depende disso, o sucesso. Fundamental, né? Uma força guerrilheira que está enfrentando o exército regular, apoio popular é fundamental. Inclusive para se transformar depois em exército regular.